sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PodBest. Eu sou a Daiane Barbosa e hoje vamos bater um papo incrível com Diego Sena, da Pars, sobre Adobe Sign e integração com Microsoft. Se você não conhece ou não utiliza as soluções da Adobe, entra lá no nosso site bestsw.com.br para saber mais. Vamos esperar por você, hein? E a gente não pode deixar de mencionar que este conteúdo está sendo patrocinado pela Pars e pela Adobe, né? Então, já sabem que o conteúdo vai ser bem bacana. Então, Sena, você aí que já trabalhou diretamente nas rotinas diárias com suporte de administração de ambientes de novas tecnologias, tem mais aí de 22 anos de conhecimento, né, na área de TI. Seja muito bem-vindo. É um prazer aí ter você como participante aqui de mais uma edição do PodBest e está aberto aí para compartilhar esse assunto aí tão bacana e tão esperado, que é essa integração, né, do Adobe Sign com a Microsoft, né? A gente vem por conta da pandemia, vem sido sempre mencionada essa questão de assinatura eletrônica e integrar isso com a Microsoft vai ser um assunto bem bacana. Sinta-se à vontade aí, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daiane. Agradeço muito a oportunidade de poder, aqui nesse tempo, falar sobre uma solução que tem realmente mexido muito aí com as empresas e também com os processos, né? Tem sido um prazer muito grande trabalhar com a Adobe, porque, de fato, como a gente estava comentando ali, você comentou, eu sempre trabalhei com infraestrutura, né? E às vezes você não vê o final da coisa pronta, e hoje trabalhar um pouco mais com o cliente, você poder ver os processos, a transformação e aquilo que realmente muda a rotina dos clientes, isso é muito importante. E quando a gente fala basicamente de Adobe, a gente está falando de uma empresa muito bem consolidada, com produtos muito bem consolidados de mercado. Toda a parte criativa da Adobe já é bem conhecida, mas existem aí algumas soluções que são importantes, que a própria estrutura da Adobe permite que a gente trabalhe e tenha a condição de desenvolver dentro dos ambientes dos clientes. Então, isso é muito bom, ter esse fórum e essa oportunidade. Ah, Só falando um pouquinho, hoje eu trabalho na Pars, eu sou responsável técnico pela área de Adobe Document Cloud. Quando a gente fala um pouco sobre o princípio da Adobe, a gente conhece a Adobe como a criadora do PDF, né? E a gente sempre observa essa tecnologia, uma tecnologia aberta que hoje vários fabricantes utilizam, mas a Adobe hoje ela complementou essa solução, já vem falando já há bastante tempo sobre a questão de assinatura digital. E o produto que a gente utiliza hoje para isso é o Adobe Sign, né? O Sign é uma solução muito específica para a questão de assinatura, e vem completar um pouquinho o que a gente fala sobre a jornada do documento dentro da empresa. Então, falar de assinatura hoje é um tanto assim, é muito normal, né? A gente tem a assinatura como algo que a gente reconhece desde a nossa adolescência, porque assim, uma hora alguém falou, você vai precisar assinar alguma coisa. Então, esse princípio da assinatura, ele está muito trabalhado e enrustido na nossa cultura, mas quando a gente fala sobre corporações, a gente toma uma responsabilidade diferente sobre isso. A gente trabalha as questões da validade legal, né, do documento, e isso é muito importante. A gente trabalha também a questão da guarda do documento, né, que também tem outra relação de importância, porque todo documento hoje ele acaba sendo realmente para as empresas a informação, né? Então, como a gente fala um pouquinho hoje sobre a questão de transformação digital, e quem é que não fala sobre a tal transformação digital, quem é que não está vivendo isso depois dos últimos 2 anos aí de pandemia, que espero que esteja acabando, né? Acabei de ver uma reportagem boa dizendo que talvez depois do carnaval eles vão colocar como endêmico. Então, assim, acho que esse é o carnaval mais esperado aí para o pessoal poder. É verdade. Tudo começou depois do carnaval, né? E agora, depois do carnaval, a gente espera que tudo tenha acabado. Volta tudo ao normal. Volta tudo normal. Mas são 2 anos, né? 2 anos que mudou muito a cultura. Por que mudança de cultura? Na verdade, a Adobe já estava preparada para isso. A Adobe já vinha falando com as empresas sobre a perspectiva da assinatura digital.
sobre a questão dos documentos em si serem assinados de forma digital. Para a Adobe não mudou nada, tá? Ela continuou com o mesmo discurso durante esse tempo de pandemia, porque a solução estava pronta, já era uma tecnologia formada, tanto que assim, a assinatura digital no Brasil, ela já é válida há mais de 20 anos dentro do contexto de lei. Então, a Adobe estava pronta, só foi iniciar os processos e aí, com a pandemia, esses processos, a questão digital, ela foi rapidamente amplificada. A gente se viu a ficar um pouco mais longe dos nossos escritórios, né? A gente que tinha aquela condição de estar o tempo todo no escritório, a documentação física em mãos, e aí a gente mudou um pouquinho esse contexto, né? Eu vou, se você permitir, compartilhar aqui uma apresentação para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que os ouvintes estão aí, né, esperando. Claro, fica à vontade. Me fala Só, quando você estiver pronto, que aí só a me dá gente um já compartilha. minutinho, eu vou compartilhar aqui. A perspectiva da assinatura hoje, ela é muito, muito boa para a gente poder falar dentro desse contexto. Não sei se você consegue já ver, Daiane, só me dá um Agora já ok. está tudo certinho. Legal. Primeiro ponto, né? Por que assinatura? Ou por que assinatura digital, né? Se a gente já tem um fluxo, se a gente já está acostumado a desenvolver uma forma de trabalho, um contexto, eu acho que assim, a gente durante muito tempo se acostumou, e a gente tem essa capacidade, né? A gente se acostuma com uma coisa, depois para mudar aquela cultura, ela é um pouco mais difícil, a não ser que por um esforço maior, a gente tem que mudar. Tanto que em alguns momentos, como nós vamos conversar com alguns clientes, eles dizem, não preciso, meu processo é super tranquilo, a gente faz os nossos contratos, a gente gera nossas assinaturas por aqui, mas sempre tem uma questão específica, né? Sempre tem alguns pontos que são, que são importantes para a gente visualizar, né, dentro do, do princípio da assinatura, né? A gente fala sobre Sign. Sign é uma tecnologia desenvolvida, focada na assinatura digital, né, já bem consolidada dentro da plataforma Adobe. E aí, o porquê a gente deveria falar de assinaturas digitais nos nossos ambientes. Primeiro que hoje nós demandamos aí dos nossos funcionários ou dos nossos profissionais tempo quando a gente fala sobre a questão de gestão de documento, quando a gente fala sobre a questão de não automatização, quando a gente fala sobre controle de documento, guarda de documento. Então, uma pesquisa no mercado revela que 30% aí dos funcionários poderiam ter seus tempos ou seus horários liberados se fosse feito um sistema de automatização dos documentos, né? Direcionando melhor esses documentos, gerando uma melhor forma de assinatura e aprovação, monitoramento aí, status e até mesmo a questão de arquivamento. Um terço dos executivos hoje declaram que tem problema dentro de assinaturas eletrônicas, né? Tanto assinatura ou rúbrica faltando em um contrato, como até mesmo o contrato sendo assinado ali pela pessoa errada. A gente costuma fazer aquele exemplo do contrato físico, não tem jeito. Você imprime aquele monte de folhas, a primeira pessoa faz aquela execução, assina aquele documento, né, faz as rúbricas certinho. Aquilo tem que ser pego por um portador, levado até às vezes outra empresa. Você não sabe na outra ponta quem está assinando, se está assinando de maneira correta. Então todo esse processo, ele, além de ser demorado, ele tem alguns problemas, né? Aí de repente você recebe, a pessoa não assinou no lugar correto, então aí é um grande problema. E 63% dos executivos também dizem aí que existem lacunas, né? Quando a gente fala de lacunas, a gente está falando que de fato os processos podem ser automatizados, né? Porque essas lacunas elas impactam hoje na produção. Quando a gente fala sobre um modelo de documentação padrão, aquele modelo onde nós pegamos não só os nossos contratos, tá? Isso vale entender, é muito importante. Quando a gente trabalha com os nossos documentos internos, externos, recursos humanos, lista de chamadas,
projetos, né? Quando a gente fala muito sobre projetos também, aquele projeto, aquela planta assinada, a gente fala de um alto grau aí de guarda de documento, né? Então a gente sempre brinca que no dia a dia a gente acaba sendo entulhado aí por papéis, né? Então essa é uma realidade muito grande em algumas empresas. O que que a gente tem como solução então? A Adobe trabalha com o Adobe Sign, né? Que ele é mais do que uma ferramenta de assinatura. O Adobe Sign assina. Não, não é só isso que o Adobe Sign proporciona, né? O Adobe Sign ele tem um conceito por detrás, um conceito legal, né? A gente trabalha dentro da conformidade hoje da lei LGPD, então a gente tem ouvido, né? Tem se preocupado com as questões da lei LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e o Adobe Sign ele é totalmente compatível com a LGPD, ele traz todas as informações ali que a LGPD pede em relação às assinaturas digitais, que tem sido uma preocupação nas empresas. Ele traz também alguns pilares jurídicos, né? Então, desde a validação do documento, a validação jurídica da assinatura, ele também tem a questão da conformidade da assinatura, da integridade do documento. Então, são pontos assim muito importantes que o Adobe Sign traz quando você parte aí dentro de um processo legal. Então, esses pontos são importantes. O que a gente acaba fazendo com o Sign? A gente consegue criar fluxos para algumas questões, como assinatura, preenchimento de formulários, aprovações, aceites internos ou externos e até mesmo a garantia de certificado, de certificar os destinatários, né? Hoje, quando a gente fala sobre assinatura de documentos, a gente tem que lembrar também sobre a expectativa da assinatura digital, né? Que é a assinatura onde nós precisamos ali do certificado autorizado pela ICP, né? Então, o certificado digital como um ponto de reconhecimento de valor legal da assinatura. Então, isso é um ponto de conformidade, é um ponto muito importante. Por que o Sign? Né? Hoje a gente tem algumas ferramentas no mercado, quando nós falamos sobre assinatura, mas o Sign ele dispara um pouco na frente dos outros concorrentes, porque ele é uma solução que traz uma garantia dentro do uso dos clientes, então a experiência sempre é positiva e a gente vai poder mostrar um pouquinho para vocês aqui o quanto é simples utilizar o Sign. Normalmente, quando a gente adere a uma nova tecnologia, existe uma preocupação muito grande, que é a curva de aprendizado. Então, como é que os meus usuários vão reagir à tecnologia? Como é que os meus usuários vão reagir a um novo procedimento, né? Parece que a gente, às vezes, está gerando uma burocracia a mais. Na realidade, não. Nós estamos facilitando um pouco mais a vida e o dia a dia, trazendo mais economia de tempo, né? Consequentemente, tempo é dinheiro, redução de perdas nos negócios por causa de demora de processos manuais, que isso é muito importante, e também a questão da extinção de riscos jurídicos, né? Por questões de segurança e compliance. Talvez eu falando isso para vocês aqui hoje, vocês começam a pensar um pouquinho e dizer, poxa, será que o Sign ele cabe na empresa? Será que o Adobe Sign teria um, um uso para mim? Será que eu conseguiria trabalhar com assinatura eletrônica? Só um ponto bem rápido aqui, algumas áreas, tá? Departamentos e processos que são aderentes ao Sign. Isso é bem legal. Processo de vendas, contratos aí, todos os seus acordos de vendas, né, as suas propostas, toda a área jurídica, que é a área documental, principalmente a área jurídica, né, com os seus acordos e os seus contratos, até mesmo TI, operações, né, recursos humanos. Recursos humanos é bem interessante, nós estamos com muitos processos em empresas que estão trabalhando diretamente nessa área de recursos humanos, porque com a questão do home office, com a questão de centralizar hoje, por exemplo, uma empresa que tem lojas que ficam
espalhadas pelo Brasil. Normalmente tem que se colocar pessoas de recursos humanos em estados específicos para gestão, e hoje isso tem sido facilitado através do Adobe Sign, porque a gente tem todos os registros e também execuções de serviço através de um único ambiente, de uma central. A área de marketing, né, tem sido muito utilizado, treinamentos para recursos e outras questões assim, compras com seus contratos, gerenciamento de produto e principalmente também atendimento com cliente. Então, se eu enxergo que dentro da minha estrutura eu tenho alguma área que desenvolve alguma algum desses processos, ali eu tenho uma capacidade de utilização do Adobe Sign, tá? Isso é um ponto muito importante. Inclusive a gente hoje aqui como Pars, a gente tem trabalhado em muitos clientes sobre o princípio de desenvolver antes mesmo de uma possível compra ou antes mesmo de uma possível implementação, a gente trabalha numa prova de conceito, né. Então a gente tem procurado os nossos clientes, a gente tem se colocado à disposição juntamente com os nossos parceiros, e nesse caso a Best é o nosso parceiro, a gente entra dentro de um processo, observa esse processo, como é que ele funciona, e aí internaliza este processo no Sign, e aí traz ali, né, mensura o quanto isso facilita o contexto, o convívio, o dia a dia, tangibiliza o projeto, e aí dali para frente que a gente parte para sentidos de aprovações internas no cliente, justamente para a gente dar mostrar essa funcionalidade e este benefício do Sign, tá bom? Eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho da ferramenta. Deixa eu só sair da minha apresentação aqui, e eu vou compartilhar outra tela com vocês. Só um minutinho, por favor. Pessoal, uma coisa importante, tá? A gente está falando aqui, eu estou conversando e eu falo muito. Acho que essa é uma questão. Mas se surgir alguma dúvida, por favor, você pode encaminhar no chat. A Daiane tá Estou aqui de olho. observando aí, e a gente pode aqui já começar a falar um pouquinho sobre alguns casos, algumas coisas que podem de fato funcionar, tá? Então, esse tempo é para isso também. Eu vou compartilhar aqui o ambiente do Sign, compartilhando aqui a tela. Essa tela é a estrutura do Sign. Só confirma se está tudo ok para mim, Tá Daiane, tudo ok, só. tá aparecendo Legal, certinho. tá bom. O Sign, ele é uma solução em cloud, né? Ele 100% web, a gente executa poucas coisas, né, dentro do ambiente. Na verdade, não se executa nada dentro do ambiente do cliente, só algumas questões documentais que ficam ali estabelecidas. Mas ele é uma solução que nós falamos que ele é, inclusive, de uso simples, né, user friendly. Então, assim, você observa que no seu contexto ele tem o menu simples, enviar, gerenciar, ter uma questão de relatórios, tá bom? A gente pode solicitar assinaturas simples, padrão, como a gente pode também ter dentro do ambiente um processo de assinatura mais complexo, que vai requerer da gente um fluxo de assinatura. A gente pode compartilhar um princípio de envio em massa, né? Existem muitas realidades que precisam, não é só um contrato, não é só um documento, na verdade é um envio massivo, como por exemplo um dos nossos clientes que nós desenvolvemos aqui estava trabalhando com a parte de educação, né? É um colégio, e aí devido à questão da pandemia, ele traz então aí todas as matrículas, e aí para você fazer o envio, né? Se você faz o envio de um a um, é um trabalho um pouco considerável, mas o Sign permite que a gente faça um controle de envio em massa,
extraindo através de uma base de dados, ele mescla as informações e encaminha essas informações em documentos separados para os clientes. Mas eu quero só fazer uma demo aqui para vocês entenderem o quanto é simples a gente conseguir fazer uma solicitação de assinatura, tá, para um cliente ou para um colaborador. Eu peço para solicitar assinatura dentro do ambiente do sistema. O interessante que eu tenho é que aqui no meu menu, eu começo a ver que já tem algumas funcionalidades e elas para mim são importantes, porque elas definem um princípio que eu estava comentando com vocês, que é sobre a questão jurídica e processual do sign, né. Então, quando eu começo a falar um pouquinho sobre um documento, eu sei que existem documentos um pouco mais complexos e eu preciso, entender e o sign está preparado para receber esses documentos. Então, por exemplo, aqui eu vou inserir alguns e-mails, eu vou inserir alguns destinatários, a gente vai fazer aqui uma forma de um fluxo. Essa questão aqui é para gerar um fluxo de assinatura. Como assim um fluxo, né? Digamos o seguinte, desculpe, meu mouse caiu. Digamos que dentro de uma assinatura, de um contrato, por exemplo, eu preciso que a minha área administrativa preencha os dados desse contrato, depois disso vá para um diretor meu assinar, depois do meu diretor ter assinado esse contrato, eu preciso que isso vá para o meu cliente, e depois que o meu cliente assinar, eu preciso que este documento ele volte para o meu jurídico assinar. Então perceba que existe um fluxo de assinatura e o Sign comporta este fluxo. Eu posso concluir aqui, eu posso incluir aqui, na verdade, até 25 usuários para este fluxo, né. Tem gente que às vezes acha pouco, mas é difícil o processo que tenha mais de 25 assinaturas, né. O único caso que nós tivemos, um pouco maior do que isso, foi um escritório de advogados, que ali eles num processo específico deles, por exemplo, quando sai um advogado ou quando entra um novo advogado, todos os advogados associados precisam assinar. Então esse processo a gente conseguiu, estender até 99 assinaturas e hoje atende o ambiente desse escritório. Então percebam quanto é simples aqui a gente adicionar os nossos usuários, a gente pode definir qual é o papel desse usuário no sign, se ele é o signatário, ou se ele é apenas um aprovador, ou se ele vai aceitar isso, ou se ele vai preencher um formulário, como eu comentei com vocês, eu preciso que a área X preencha o formulário com os dados do cliente, ou se ele será um delegador. O delegador tem uma função muito simples, que é normalmente a pessoa que nós negociamos, mas dentro da empresa não é ela que assina. Então ela recebe o documento e depois ela delega a autoridade da empresa para que essa pessoa faça ali a assinatura. Eu tenho dentro da da minha estrutura como fazer uma dupla autenticação, por questão de segurança. Percebam quanto é simples, mas também, traz uma garantia para a gente. Eu posso encaminhar uma senha para este usuário que vai assinar, dizendo que é o reconhecimento dele, ou eu posso mandar ali, né, via telefone um SMS para que ele garanta mesmo que é ele que está assinando. Isso traz o que eu falava lá sobre um princípio jurídico, que é você ter certeza da pessoa, e eu posso inclusive encaminhar uma mensagem pessoal, uma mensagem privada para este usuário, para que ele de fato, entenda o que é o documento ou qual é a ação que ele precisa ter dentro desse documento. Eu vou adicionar um arquivo, eu vou escolher aqui um arquivo do meu computador. Vocês acompanham, deixa eu só pegar. Tem alguns modelos prontos, mas eu quero pegar aqui um documento que é um modelo de comunicação de férias, tá? Ah, meu modelo está aqui, automaticamente a minha mensagem ela é preenchida, né, analise e complete o modelo de férias, essa informação ela vai para o e-mail, eu posso mudar, eu digo a mensagem, digo assim: "Apenas assine", é personalizável, tá.
eu posso proteger com senha, eu posso gerar um prazo de conclusão para esse arquivo. Digamos que é uma proposta, essa proposta ela está sendo feita aí, né, hoje em dia em dólar, e a gente tem todo o receio do dólar, vai subir, não vai, eu posso determinar, estou encaminhando uma proposta e ela tem validade de 2 dias por causa do dólar. E também um dos pontos que é importante, normalmente quando um contrato é encaminhado, a gente tem que ficar lembrando a pessoa: "Assinou o contrato? Me devolve o contrato". Aqui a gente define já lembretes na plataforma, ou seja, essa pessoa vai ter lembretes todos os dias, ou como definir, um por semana, a cada 2 dias, um e-mail vai chegar na caixa postal dela dizendo: "Ó, por favor, assine o contrato". Então, bem simples, bem tranquilo, é esse ponto de configuração. Eu quero selecionar, eu quero visualizar esse documento para eu fazer a inclusão das assinaturas. Se eu não coloco aqui, automaticamente o Sign vai identificar 2 usuários, vai ver um campo em branco no documento e vai colocar ali para assinatura. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto é simples você gerenciar um documento. Então eu quero visualizar, eu vou passar aqui para a próxima fase. Plataforma web, o documento está sendo processado. E aí eu tenho meu documento aqui, modelo e comunicado de férias, eu tenho alguns preenchimentos a ser feito, tenho o local de assinatura, é um documento simples, mas é um documento que eu posso trabalhar dentro das questões funcionais. Por exemplo, né, eu queria alterar, eu quero mudar a data, eu quero mudar alguma informação. Um dos pontos para o signing é justamente você ter dentro da plataforma a questão da integridade do documento. Uma vez que o documento vem para a plataforma, que a gente passa daquele modelo, esse documento ele fica inalterável, tá? A única alteração que ele vai ter são as inserções que nós vamos fazer dos campos a serem preenchidos, justamente para que ele dê uma garantia legal, né? A gente fala muito sobre este princípio porque muitas vezes existem alguns custos que não são tangíveis dentro do dia a dia de um escritório, mas quando você pega, por exemplo, um contrato ou um documento a ser assinado, normalmente ele sempre tem que voltar para o jurídico para reavaliar se não foi alterado nenhuma cláusula ou se não foi incluído algum adendo, alguma coisa, se não foi mudado alguma informação, porque quando você assina fisicamente, uma folha facilmente ali pode ser alterada e se não é perceptível, aquilo passa. Então sempre uma revisão jurídica, revisão jurídica. E a gente sabe que custo hora homem não é barato, né? Quando a gente fala do jurídico, mas é o estagiário, é o analista júnior que vê. Mesmo assim, são custos para a empresa, e a gente tem que entender que o Sign ele já vai mitigando esses problemas, porque ele permite que essas informações estejam aqui de forma inalterada. Então, o documento estar íntegro é um dos pontos muito importantes. Eu basicamente coloquei 2 pessoas para assinatura neste documento, mas eu posso, além de pedir assinatura, eu posso pedir inclusão de alguns campos, como, por exemplo, campos de preenchimento para nome, eu posso pedir inclusão de campos básicos, como cargo de empresa, eu posso pedir as iniciais, eu posso pedir inclusive que a gente coloque a data automática, eu posso pedir que a pessoa quando receber esse documento, ela me inclua uma foto, né, num processo aí de RH, eu quero que você me mande a foto da sua carteira profissional, do seu RG, eu posso pedir para incluir um arquivo ou algo assim. Então eu vou só definir os campos básicos aqui para gente, só para vocês entenderem, aqui o menu ele vai sendo aberto, a gente vai vendo os campos, é bem simples, né, essa execução. E aí eu vou pedir, por exemplo, aqui, ó, que a pessoa insira o nome dela. Percebam que é só arrastar, e eu vou pedir que essa pessoa faça uma assinatura, né. Eu tenho 2 campos de assinatura, assinatura eletrônica e assinatura digital. Este campo de assinatura digital é quando nós precisamos de um certificado ICP, né, é uma certificação, emitida pelo ICP, então certificado A1 ou A3, existem algumas
algumas execuções no modelo de contrato que a gente tem, que precisa disso. Então, a gente tem essa capacidade, o Sign está preparado para isso também. Como eu tenho 2 usuários aqui, eu vou pedir assinatura como é o meu diretor, ele vai ter que assinar depois, então eu vou pedir a assinatura também desse segundo usuário, desse segundo signatário. Percebam a facilidade do Sign, ele vai separando os campos específicos por cores. Então, meu usuário aqui, meu signatário 1 é marrom, o segundo é azul. Então, ele vai me dando essas informações. Eu tenho um documento aqui para ser preenchido. Eu já pedi o que eu precisava. Eu preciso que preencha o nome e assine o documento. E de maneira bem fácil eu estabeleço isso. E aí eu peço para que esse documento seja enviado. Bem simples, bem tranquilo. Eu basicamente acabei encaminhando meu documento para uma questão de assinatura. Eu vou só trocar de tela agora. Eu vou acessar o meu e-mail, compartilhar essa tela com vocês. Enquanto a gente está falando aqui, é interessante você entender que a plataforma ela é bem robusta e ela é muito rápida também. Então, enquanto a gente está fazendo essa transição, os e-mails já estão chegando. Deixa eu só pegar aqui. E só para reforçar, se tiver alguma pergunta, manda aí para a gente ir esclarecendo aqui. Por favor, gente, por favor, não nos deixe falando sozinho. Volto a dizer, eu falo muito. Legal, ó, aqui é uma caixa de e-mail com aqueles e-mails ao qual eu configurei. E eu quero deixar isso assim bem tranquilo para vocês verem que o e-mail que eu recebi da plataforma, ela tá aqui, ó, informação personalizada, apenas assine aquele texto que eu coloquei. E aí o que o Sign direciona. Eu recebi o e-mail e eu basicamente tenho que revisar e assinar. Acho que eu vou compartilhar a tela e só voltar aqui. Só me dê um minutinho. Vou compartilhar a tela. Isso. Ó que interessante. Eu cliquei lá no e-mail, né? Voltando aqui pro e-mail, cliquei no e-mail, pedi para revisar e assinar. Automaticamente ele já me mandou para uma tela, tá? uma tela que me dá um termo e aceite. É bem simples. Eu estava configurando isso no ambiente de um cliente e esse cliente já tinha tido experiência com outra plataforma e disse: nossa, mas eu não preciso fazer nenhum cadastro, eu não preciso colocar meu e-mail, eu não preciso colocar meu CPF. Não, é muito simples. O Sign não pede isso do usuário na ponta, né? Tem gente que tem restrições. Para a questão de identificação, ele justamente põe as questões do termo, de concordar. E um dos princípios é que toda vez que você gera um contrato, isso é jurídico, a pessoa tem a opção de recusar ou não. A gente não obriga ninguém a assinar nada, e o próprio Sign, ele já faz isso. A pessoa tem aqui embaixo a opção de recusar. Então, existe isso para que vá para o gerenciamento do Sign. Então, deixa eu aceitar aqui. Vocês vão perceber o quanto é simples fazer uma assinatura. O documento mostra na tela para mim, tá bom? Eu clico para fazer a assinatura e já me mostra aqui a etiquetazinha. Eu, para fazer essa assinatura, posso digitar o meu nome, como eu posso fazer um desenho da assinatura, ter uma imagem, ou até mesmo encaminhar para o meu celular para que eu possa usar o touch do celular, né? Isso é bem interessante. Quando a gente fala sobre a questão da assinatura, né? É uma experiência muito boa para o usuário, isso é bem legal. Então, eu vou fazer aqui. Eu sei que deve ter bastante, talvez engenheiro e arquiteto aí. Eu não passei na aula de desenho, tá bom, gente? Então, aqui com o mouse para mim é um pouco complexo, mas eu simplesmente fiz aqui uma rúbrica, né,
quando eu faço isso, eu preciso identificar meu nome, porque é importante para identificar a pessoa. Eu aplico essa informação. Percebam que a assinatura já vem para esse documento. Automaticamente o nome é preenchido aqui em cima. E aí eu posso, então, como signatário, o primeiro signatário, concluir aqui, né, a minha função. Preenchi o nome, fiz a minha assinatura, tranquilo. Esse documento já vem para o segundo signatário. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Percebam que é um fluxo, tá? É um fluxo e é um fluxo bem interessante. Se a gente for observar, eu acabei de assinar como primeiro signatário, vim como segundo signatário, só abri o e-mail. Deixa eu pôr um ponto importante para vocês, compartilhando aqui compartilhando o princípio do Sign, trazendo para vocês entenderem. O Sign, como a gente estava falando, ele não é só uma ferramenta de assinatura, mas ele também faz uma questão de gestão. Então, se eu venho em gerenciar, eu tenho todo o fluxo desse documento, que isso assim, olha, Daiane, isso é muito importante. A gente que tem dificuldade no dia a dia para entender onde é que está um documento, com quem está esse documento, quando é que ele vai ser assinado, aqui isso fica mais fácil. Então, por exemplo, eu venho aqui nos meus processos em andamento, eu consigo identificar esse meu último processo que eu estou executando, e eu tenho aqui dentro desse processo todas as atividades que foram feitas. Então, ó, o Diego, no caso eu, criei esse documento às 10h26, eu enviei para o e-mail 01, ele foi visualizado, esse documento foi assinado pelo 01, ele já foi enviado para o usuário 02 e melhor, o usuário 02 já visualizou esse e-mail. Né? Perceba, eu só entrei ali, visualizei o e-mail, eu tenho essa informação aqui na minha plataforma, né? É aquela coisa, né? Poxa, te mandei o documento. Ah, documento? Não, nem vi o documento, né? Não, calma aí, né? A minha solução me garante que você viu o documento, você entrou, você tem isso aí, né? Não minta para mim, por favor, né? Não tem nem como, né? Não tem, não tem. É lógico que assim, se for cliente, a gente trata de maneira mais tranquila, mas pelo menos a gente tem uma percepção e uma visão, né, desse fluxo documental. Deixa eu retornar aqui para a questão da assinatura, só para a gente. E aproveitando, enquanto você está voltando aí, Diego, são 50 transações gratuitas para teste, né? Pode ser utilizada por 30 dias. Manda o seu contato lá no info@bestsw.com.br, que a gente vai te passar todas as informações, né, para você poder usufruir aí dessas transações. Esse é um ponto importante. O Sign, ele é hoje tarifado por transações. Então, o que é uma transação? É uma assinatura de documento. Então, por exemplo, se lá no meu fluxo eu tenho 10 usuários, eu coloco 10 usuários em um único documento, aquilo ali é uma transação. Ah, eu mandei um documento de contrato de trabalho para um usuário, é uma transação. Então, essa é a forma que o Sign é tarifado. A gente está proporcionando aí, né, junto com a Best, também a Adobe, a possibilidade de uso, né, por 30 dias dessa solução, com 50 transações aí gratuitas. Então, não deixem de aproveitar essa boa possibilidade. 50 transações são 50 processos assinados, é bastante coisa. Ó, fiz uma assinatura, super simples, assinei, o termo foi assinado, foi fechado, automaticamente o fluxo foi finalizado. Quando um fluxo é finalizado, automaticamente os nossos usuários, os nossos signatários recebem uma cópia desse contrato, tá? Olha que interessante. Percebam que é muito rápido, tá, pessoal? É muito rápido o envio de e-mail. É um tipo de e-mail que não cai, por exemplo, em blacklist, então você não precisa se preocupar com isso. Olha o documento aqui, ele foi assinado, foi preenchido aquilo que nós tínhamos pedido, ele foi assinado pelo signatário 1, assinado pelo signatário 2.
essas assinaturas, elas possuem uma identificação, tá? E o melhor, esse documento, ele não é só assinado e vem como uma folha para a gente. Você tem todo um relatório de auditoria desse documento, né? A gente nunca pensa em assinar um contrato ou alguma coisa pensando numa questão jurídica, né? Numa uma questão posterior. Mas isso dá garantias de que o contrato foi assinado, que a pessoa tinha ciência e de que ela cumpriu todos os passos da assinatura dentro de um litígio ou algo assim, ou até mesmo uma comprovação documental, você tem as informações que você precisa e isso é muito, muito interessante, tá? Isso é muito simples de ser trabalhado aqui dentro de um documento de sign. Bom, este é o fluxo padrão. E existe algo muito interessante para a gente. Eu só vou continuar falando aqui, voltar para a apresentação. Surgindo dúvidas, pessoal, por favor, comente lá com a gente. A gente quer falar um pouquinho sobre, né, o signing trabalhando dentro de uma plataforma Microsoft. Então, hoje, no nosso dia a dia, a gente tem o uso do Office 365, e isso é muito importante, é impactante essa expectativa do 365. Então, quando a gente está trabalhando com 365 no nosso ambiente, os nossos fornecedores, os nossos clientes também têm o 365, e o Sign ele já está preparado para o trabalho integrado com o Microsoft. Então existe aí uma agenda dos dois fabricantes, dos dois gigantes, né, tanto Adobe como Microsoft, que permite que exista todo um princípio de automação com o Sign e também as soluções. É, hoje falando desde as soluções mais ali do dia a dia, como o Word, né, como também a nuvem da Microsoft, o Azure, né, o OneDrive, SharePoint, e aí algumas soluções de automação da própria Microsoft, como Power Apps, Power Automate, o Dynamics, né, a questão de CRM da Microsoft. Então, assim, nós temos uma integração muito grande e isso permite uma facilidade dentro do contexto de uso do dia a dia para o usuário final. E isso eu quero mostrar para vocês de maneira muito simples como a gente faz isso com Microsoft. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, um arquivo Word, um arquivo simples, né? Aquele mesmo documento que eu estava abrindo com vocês. Eu tenho aqui uma integração no meu Word. Eu baixo aqui um add-on e simplesmente, ó, se você for perceber, eu tenho um menu específico para o Acrobat, mas em especial para o Sign, ele me traz um outro menuzinho e eu posso, tudo aquilo que eu fiz lá no outro ambiente, eu posso fazer tranquilamente por aqui. Finalizei meu documento, estou no Word, digitei meu documento, o empregado que vai sair de férias é o Diego, eu tenho todas as informações aqui, eu simplesmente vou mandar para assinatura. A plataforma me permite que, de maneira integrada, você vai pedir meu usuário aqui para conectar, só um minutinho. Ó, o documento anexado, quem vai receber? Põe o nome do usuário aqui. Eu digo quem é o cliente ou a pessoa que vai receber esse documento que eu estou enviando. Como eu já preenchi todo o documento, eu não preciso nem me preocupar. Eu simplesmente faço o envio desse documento de maneira muito simples, tá? É muito simples mesmo. Então, assim, já enviei o documento para aquele usuário, para aquele e-mail que eu havia comentado, tá? Isso dentro de uma solução do próprio Word. Se eu falo, por exemplo, hoje sobre o Sign, dentro da plataforma Teams, o Teams hoje ele é muito utilizado como plataforma específica de gerenciamento e também de uso de muitas empresas. Essa é a minha tela do meu Teams, tá? É meu dia a dia, meu chat, meu calendário, e todas as minhas informações de arquivos. Eu tenho também
add-on aqui onde eu coloquei o Sign e eu posso daqui do Teams fazer a chamada do Sign, né? Só autorizar de novo. Essa integração Microsoft, Adobe, ela é muito real e ela é muito simples. Tá? E quando a gente fala do Sign, a gente tem integração com outras ferramentas, já de mercados, de CRM, que são simples e fáceis de fazer, mas a Microsoft é nativo praticamente. Então, aquela tela que nós estávamos vendo lá no Sign, praticamente nós conseguimos acessar ela via Teams aqui e tal. Eu consigo gerenciar tudo por aqui, adiciono os meus arquivos. E um ponto muito importante para a gente falar, eu acho que isso é legal, o que acontece hoje dentro do Sign é a facilidade de você trabalhar com documentos. Por exemplo, digamos que eu estou fazendo um projeto e aí eu tenho tanto um contrato, que é um arquivo .doc, como eu tenho, por exemplo, uma planta daquela obra, alguma coisa que é um arquivo diferente, que é um PDF, e eu preciso anexar isso dentro do meu contrato. Eu posso adicionar isso aqui, tá? São vários modelos de documentos, eu posso adicionar vários documentos com um limite aí de 10 mega. E quando eu adiciono esses documentos, automaticamente, quando eu passo para a próxima fase, ele já me permite que esses documentos sejam integrados em um único arquivo. Então, ele faz um único arquivo de bloco de documentos e eu não preciso me preocupar em ficar editando os documentos, em colocar aquela planta lá no Word, fico mexendo com as imagens, eu não preciso disso, eu simplesmente coloco isso aqui, o arquivo das plantas, ou das definições métricas, ou informações de projeto que automaticamente ele reconhece. Lembrando, eu estou na plataforma do Teams, o Teams é a solução da Microsoft de produtividade, é uma ferramenta tranquila de produtividade. Eu posso enviar. Eu não selecionei para que a gente olhasse os campos, porque nosso tempo já está avançando, mas foi enviado. E o melhor do Teams é que eu não preciso apenas fazer o envio, mas eu tenho também a capacidade de fazer a gestão disso, né? Toda a questão de gerenciamento, a gente acaba visualizando também dentro do Teams. Então, meus contratos que estão em andamento, eu tenho esse daqui, que é o contrato que foi encaminhado agora. Eu posso abrir esse contrato, eu posso visualizar, enviar um lembrete. Eu posso ver que nenhuma das pessoas concluíram ainda as informações, então eu tenho uma questão de gerenciamento aqui no próprio Teams. Eu defino as atividades, vejo que as atividades não foram executadas ainda. Então, a console do Teams vira praticamente para mim uma console de uso da solução do Sign, né? Eu não preciso toda hora abrir meu navegador, conectar nesse navegador para poder fazer essa questão de informação. A gente tem essa facilidade dentro do próprio produto Microsoft. Eu falei de um Word, mas eu posso falar de um PowerPoint e de outras coisas que são para uso ali no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? É muito simples e é muito tranquilo. Basicamente, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? O Sign como uma solução para assinatura de documentos, o Sign como uma solução para o dia a dia, para o uso cotidiano, para trazer uma facilidade, uma gestão e uma integração melhor no ambiente e no sistema de vocês. O Sign como um facilitador, né? E isso é muito importante dentro do ambiente. Vale lembrar, e a gente tem um ponto muito interessante, vou só compartilhar aqui para a gente poder conversar. Talvez você possa pensar, não, mas o Sign faz sentido para uma grande corporação, para um banco, onde tem assinatura de contratos o tempo todo. O Sign ele é uma solução feita daquela pessoa que trabalha sozinha, né? Ali no dia a dia, tem 3, 5, 10 contratos por mês.
A plataforma comporta isso, a gente tem planos especiais para esse modelo de negócio, como também grandes corporações, que a gente está falando de 100, 200 mil transações ano. Então, ele é tangível para todas as áreas. Grandes benefícios, todo o seu fluxo, todo o seu contrato, tudo que você precisa, unificado também dentro de uma plataforma, né? Então, hoje, se eu quiser, por exemplo, acessar os meus documentos que foram desenvolvidos, os meus contratos que foram assinados, a questão legal dos meus contratos, eu entro no Sign, vou ali onde estão as minhas informações de relatórios e também de compartilhamento dos meus fluxos, vou ali em fluxo concluído e consigo acessar praticamente todos os meus contratos. Gente, a gente está num ponto que a transformação digital chegou. Né, eu acho que não tem mais retorno, né, não tem como dizer que os processos vão voltar a ser manuais. A gente fala ainda um pouco, né, sobre o retorno do trabalho presencial, isso fato é natural, mas muitas empresas hoje falando 100% de home office, devolvendo escritórios. Então, como é que você chega no seu cliente, né? Como é que você busca informações? Como é que você gera um contrato hoje, né? Poxa, será que eu preciso mesmo imprimir esse contrato, assinar, colocar lá no Correios, encaminhar via Sedex, pegar um portador? Na realidade, isso já não é mais o dia a dia. A gente tem já a solução do Sign, que já facilita muito isso e é muito rápido. Eu até brinco bastante, Daiane, porque assim, meu primeiro contato com o Sign foi na Pars, né? E 9 horas da manhã eu recebi uma ligação de recursos humanos dizendo que eu tinha sido aprovado pela vaga, né? Oh, você foi aprovado. Eu falei, oh, que legal, que bom, né? Que felicidade. Só confirma seu e-mail que eu vou te mandar o contrato. Eu falei, contrato por e-mail? Ah, tudo bem, vou ter que imprimir aqui, vou ter que assinar, vou ter que mandar, né? Contrato por e-mail, 9h10 da manhã, estava na minha conta. Eu li o contrato, feliz da vida. 9h15 esse contrato estava assinado, né? 9h30 da manhã eu já era funcionário Pars. Então perceba que o fluxo, né? Isso né? gera uma facilidade muito grande, né? A expectativa na outra ponta é muito mais rápido, né? E traz garantias, né? Ó, a gente trabalha, a gente se desenvolve no projeto, a gente corre, né? Tem desenho de projeto, faz um monte de coisa. Aí quando você manda o contrato para o seu cliente, esse cliente passa 1 mês, 2 meses sem te trazer uma assinatura. Todo aquele trabalho que você fez, como é que fica? O Sign ele traz uma facilidade muito grande e uma gestão muito mais interessante desse fluxo contratual, trazendo uma tranquilidade aí na ponta para os nossos clientes finais. Com certeza. Diego, eu tenho aqui uma pergunta da Keila com relação à tarifação, se é por transação, né, como a gente comentou. Um DOC, por exemplo, com 4 assinaturas, a tarifação será das 4 assinaturas? Não, nesse caso de um documento com 4 assinaturas, é apenas uma transação. Tá bom? É um documento único dentro de um fluxo de assinatura. Aquele fluxo que nós montamos ali pode ser até 25 usuários. Aquele modelo ali é uma transação. E aqui no caso ela já tem, né, um pacote da Adobe, acredito que seja o Creative Cloud, né, e aqui ela teria que adquirir sim, né, o Adobe Sign separadamente, né? Sim. Eu não sei qual é o modelo de contrato que ela tem hoje, mas é importante, Daiane, deixar assim, ela te procura e você alinha isso com o nosso time interno, e eles vão passar a melhor solução para ela. O que é interessante para ela passar o quanto ela estima que ela vai usar de transações por mês, né? Trazendo uma expectativa de transações anuais. Então, assim, eu tenho 15 por mês, no ano vou utilizar 180. Então ela traz essa estimativa, ela te leva e o nosso time vai ter como precificar e devolver isso para ela. Perfeito. Inclusive a gente já recebeu algumas solicitações, né? Então daqui a pouquinho já todas serão respondidas aí para utilizarem o Sign, né? E se aperfeiçoarem aí conforme
o Diego mostrou aí que a facilidade é bem grande. A plataforma é bem simples de uso, tá? Então, assim, as pessoas fazem o cadastro e já saem utilizando, já saem encaminhando os contratos. Não tem nenhum problema lá na ponta para quem vai estar assinando, é simples também o cadastro. Então, isso é bem legal, né? Vale lembrar, pessoal, são 50 transações, mas existe um limite de tempo também. Então, vocês vão utilizar isso durante 30 dias. É isso. Perguntas não temos mais. Acho que é isso, né, Diego? É isso. Olha, agradeço, viu, Daiane, a oportunidade de poder falar, né, sobre uma solução tão importante que está trazendo aí uma revolução nos fluxos. Para mim é uma ótima oportunidade e eu espero de fato que o pessoal que acompanhou a gente possa utilizar o Sign e ter uma transformação muito grande aí com relação à gestão dos seus documentos. Eu que agradeço aí a participação, acredito que vai agregar bastante, né, para quem assistiu e para os próximos, né, que vão assistir, que a gente vai disponibilizar tudo isso lá no canal da Best Legal. e vai ajudar bastante aí, que esse conteúdo foi bem bacana. Tá ótimo. Agradeço, viu? Obrigado, Diego. Nada. Bom, conversão de arquivos com um clique, edição intuitiva, segurança integrada e aprovação por assinatura eletrônica. Esses são apenas alguns dos recursos que o Adobe Sign traz para agilizar todas as etapas do fluxo de trabalho, documentos, para você aumentar a produtividade da sua organização. O Podbest fica por aqui. Tchau!